Boa noite. Mais uma vez é um prazer estar com todos vocês da União Espírita Maria de Nazaré, participando de mais um momento desses com vocês e assim a gente podendo levar um pouco a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem de Jesus, a mensagem de Kardec, a mensagem dos benfeitores espirituais que tem sempre nos inspirado às nossas tarefas, às nossas atividades. O meu nome é Washington, eu sou trabalhador da Federação Espírita Pernambucana e agradeço o convite de todos vocês que fazem a União Espírita Maria de Nazaré para que a gente possa, assim, desenvolver a atividade da noite de hoje. Nós temos como tema na noite de hoje a qualidade da prece, que consta do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Então a gente vai falar um pouco sobre a qualidade da prece, de como orar, onde orar, de que forma orar, se devemos orar muito ou pouco, como devemos orar, e qual a postura que nós devemos ter no momento de fazer as nossas preces, e também, se possível, dar uma analisada na questão da visão científica da prece, da sua importância, e bem como a quem fazer as nossas preces e de que forma fazermos as nossas preces. Então, para que nós possamos iniciar a atividade da noite de hoje, ainda que por meio digital a gente está se encontrando, vamos iniciar o trabalho fazendo as nossas preces, agradecendo a Deus por essa oportunidade e, acima de tudo, buscando no momento de integração com aquilo que o Cristo vem trazer para todos nós, nos conectar com a espiritualidade amiga. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, para que assim possamos dar por iniciados os nossos trabalhos. Senhor Jesus, caminho, verdade e vida para Deus. Te agradecemos pela oportunidade que Tu nos concede de que, sob as Tuas bênçãos, sob o Teu amparo e assistência dos benfeitores espirituais, estarmos aqui reunidos, para que assim possamos levar os Teus ensinamentos a todos que nos acompanham na noite de hoje. Rogamos a espiritualidade amiga que possa nos amparar, para que de forma clara, objetiva, possamos assim levar a mensagem que foi nos confiada na noite de hoje, confortando e consolando a todos os corações que possam assim estar com todos nós. Que a Tua paz, que a Tua luz, que a Tua santa e divina misericórdia possa permanecer com todos nós, hoje, agora e sempre. Assim seja. Como já falei mais uma vez, é um prazer poder estar aqui junto com vocês, ainda que de forma virtual. Quem sabe, depois que passar essa pandemia, que passar esse momento crítico, nós possamos nos encontrar para que, de forma presencial, possamos estar mais juntos uns dos outros, nos abraçando, como é de costume, a nós espíritas estarmos sempre nos abraçando. Como falei inicialmente, o tema de hoje é sobre a qualidade da prece, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no capítulo Pedis e obtereis, onde nós vamos falar de três passagens do Evangelho. Uma passagem de Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 8, uma passagem de Marcos, no capítulo 11, versículo 25 e 26, e uma passagem também de Lucas, no capítulo 18, versículo de 9 a 14. Então, Jesus vem aqui, através dessas mensagens, nos ensinar de como nós devemos nos comportar no momento da nossa prece. Jesus vem trazer para nós a sua mensagem e nos orientando sempre da necessidade de termos a simplicidade e a humildade no momento de fazermos as nossas preces. Então, a gente vê que em Mateus, no capítulo 6, versículo 8, Jesus diz aos seus discípulos: quando orardes,
não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto e fechado a porta, orai a vosso Pai em segredo. E o vosso Pai, que vê tudo o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Ou seja, Jesus vem falar para nós que nós, no momento da nossa prece, da nossa oração, que nós não devemos nos assemelhar aos hipócritas, que querem ser vistos pelos homens e que muitas vezes sobem em banco de praças, ou como ele aqui dizia, ficavam de pé nas sinagogas, nas tribunas, preocupados em serem vistos pelos homens. Mas Jesus chama a atenção da necessidade de termos o entendimento que devemos nos preocupar em ser vistos por Deus. E daí ele nos convidar para que, se nós quiséssemos orar, que entremos em nosso quarto e com a porta fechada, assim, nos conectarmos com o alto. É preciso que sabemos muito bem que há determinadas circunstâncias em que nós não temos um ambiente adequado para fazer a nossa prece, porque nós podemos fazer as nossas preces onde quer que nós estejamos, mas o que ele chama a atenção é da necessidade de nós mergulharmos em nós mesmos, diante do altar das nossas consciências, elevando sempre o pensamento a Deus, para que sejamos vistos por Deus e não pelos homens, e que de forma lógica e racional possamos ter atendido às nossas necessidades. Jesus ainda diz: não afeteis em orar muito em vossas preces, como os faz os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade de palavras que serão atendidos. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que lhes peçais. Ou seja, Deus sabe das nossas necessidades. Mas num gesto de humildade que nós devemos ter diante da grandeza e da bondade de Deus, devemos orar com sinceridade. Devemos orar com sinceridade, com sentimento, com amor no coração. E a gente tem visto sempre, lógico, que em todos os trabalhos do movimento espírita, a gente inicia os trabalhos com a prece, ou até de outras denominações religiosas, temos por costume abrir sempre os trabalhos, as atividades com a prece, e muitas vezes até não temos o entendimento do que realmente é a prece, não é? E aí a gente pode dizer, conforme nos explica José Naufel, que a prece é uma projeção do pensamento, a partir do qual se estabelece uma corrente fluídica, cuja intensidade ela vai depender do teor vibratório de quem ora. Ou seja, a intensidade da prece ela vai depender do teor de quem ora, da concentração, do que se pede, do que realmente se tem necessidade. É quando Jesus diz que não é preciso ficar em pé nas sinagogas, ou que orar muito, ou a multiplicidade das palavras nos chama a atenção. E José Naufel vem dizer que exatamente é através dessa projeção do pensamento que nós vamos estabelecer uma corrente fluídica e que a intensidade vai depender do teor vibratório de quem ora. E é exatamente nisso que vai residir o poder e o alcance da prece, porque é nessa relação fluídica que o homem atrai para si a ajuda de espíritos superiores que vêm lhes inspirar bons pensamentos. Né? Então nós entramos no nosso quarto, na nossa intimidade, buscando nos aproximar dos benfeitores espirituais através dessa conexão fluídica, sem necessidade de uma quantidade excessiva de palavras, mas carregados de sentimento, com poucas palavras,
receber assim a inspiração dos bons espíritos através dos pensamentos. A prece, como nós bem sabemos, e diz Joana de Ângeles, ela é uma invocação que por meio dela nos colocamos em pensamento, em contato com aquela a quem nos dirigimos, sem necessidade, não é, de determinado tipo de vestimenta ou de condicionamentos, mas o único condicionamento é que elevemos os nossos pensamentos, busquemos emocionalmente nos conectar com o alto, né? A prece é essa expressão de um sentimento que sempre alcança a Deus quando ditada pelo coração. Então a gente precisa entender que não é pela multiplicidade de palavras, nem é pela postura de estar em pé, gritando ou falando alto, mas, acima de tudo, uma expressão do sentimento, com humildade, com sinceridade, que as nossas preces vão alcançar a Deus, não é? O Livro dos Espíritos, ele nos diz que o caráter geral da prece, no quanto ao caráter geral da prece, que orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é colocar-se em comunicação com Deus. E nós podemos nos colocar em comunicação com Deus sem afetação. Como diz Jesus, não vos afeteis em orar muito em vossas preces. Então a gente, para se comunicar com Deus, nós não precisamos dessa afetação. Nós precisamos de gestos simples, né? De gestos de humildade, de gestos de tranquilidade. Tem na outra passagem que Jesus fala, segundo Marcos, quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhes a fim de que vosso Pai vos perdoe também os vossos pecados. Se não perdoardes, o vosso Pai que está nos céus não perdoará os vossos pecados, né? Então Jesus tem essa preocupação de nos orientar que no momento da nossa prece, nós devemos estar com um sentimento de caridade. Acima de tudo, carregado, revestido de sentimento de caridade. Entendendo que a prece agradável a Deus, conforme diz o Livro dos Espíritos, na questão 658, é aquela que é ditada pelo coração. Aquela que é ditada pelo coração. E daí a necessidade de nós buscarmos ter um coração puro. Um coração isento, né? Para que as nossas preces possam ser aceitas por Deus. Então, o Livro dos Espíritos, ele diz, para Deus a intenção é tudo. A prece do coração, inclusive, é preferível àquelas que a gente muitas vezes lê, né? E que apenas brota dos lábios. Que Jesus quer que nós coloquemos sentimento nas nossas preces. E os benfeitores espirituais nos assistem de acordo com as nossas necessidades, bem como de acordo com o sentimento que a gente coloca nas nossas preces. Então, esse deve ser a postura de todos nós, né? De buscar termos um coração isento de todo qualquer sentimento negativo, de orar sem um sentimento de ódio, sem um sentimento de rancor, sem desejo de vingança. Nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, conforme Kardec traz para nós, que a prece não é agradável a Deus se não parte de um coração puro. Porque se nós não temos um coração puro, esse sentimento que nós alimentamos de ódio e de rancor, ele é contrário à caridade. E veja o que Kardec diz, a prece não é agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Então nós devemos buscar a Deus da melhor forma possível, não é? A gente tem que lembrar, em outra passagem, que Jesus diz que no momento da parte que tem no Evangelho, o sacrifício mais agradável a Deus, onde ele diz que no momento de que levar a oferenda ao altar, né,
examinemos as nossas consciências para saber se ninguém tem algo contra nós. E que antes de levarmos a nossa oferenda, busquemos a reconciliação. O sacrifício, logicamente, hoje é espiritualizado, não era material como antigamente, né? E aí o que é que nós vamos ter que sacrificar? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa má vontade, a nossa indisposição de fazer as pazes, né, de reconciliação, né? Então a gente precisa, né, estar isento de todo sentimento negativo para que as nossas preces sejam aceitas e recebidas por Deus. É preciso perdoar para que Deus nos perdoe. É preciso que nós façamos o bem para que recebamos o bem. Está claro nessa passagem quando ele diz que quando nós nos apresentarmos para orar, se tivermos qualquer coisa contra alguém, perdoai-nos a fim de que vosso Pai me perdoe. Então, logicamente, a gente precisa ter uma postura onde devemos esquecer tudo aquilo que o outro possa nos ter feito e esquecer o sentimento de animosidade, de ódio, de rancor e de todo o desejo de vingança, né? Então, essa deve ser a condição que nós devemos nos colocar em todos os momentos da nossa vida. Na outra passagem, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo de 9 a 14, ele conta, Jesus diz assim, ele contou também esta parábola a alguns que se punham a sua confiança mais em si mesmo como justo e desprezavam os outros. Falava daqueles que no momento da oração confiam mais em si mesmo, como ele diz, como justos e desprezam os outros. Ou seja, que faz as suas orações achando que é melhor que os outros e que tem mais merecimento do que os outros. E assim ele narra: 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-lhes-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano, pois jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. Já o publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim que sou um pecador. E diz ainda Jesus: declaro-vos que este voltou justificado e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. No que está muito claro aqui, que Jesus pede a cada um de nós que nós oremos com a humildade do publicano e não com o orgulho do fariseu. Que antes de examinarmos os defeitos dos outros nas nossas preces, que aliás, não devemos estar examinando o defeito de ninguém a não ser os nossos mesmos, né? Temos que olhar no espelho da nossa alma e olhar os nossos defeitos, não as nossas qualidades, e evitarmos comparações com os outros como se fossem melhor que os outros. É preciso que nós tenhamos uma postura de humildade, de simplicidade, e que entenda isso que Jesus diz, que aquele que muito se eleva será rebaixado. Ou seja, aquele que não tem humildade, aquele que é orgulhoso, aquele que é vaidoso, que é egoísta, a tendência dele é ele, na verdade, ser rebaixado e não elevado com aquele que tem uma postura de humildade, de simplicidade, que reconhece as suas imperfeições, que sabe da sua condição de espírito imortal, mas que está destinado à perfeição e que pode
gradativamente se libertar de tudo aquilo que lhes aferra ao terra a terra. Então a gente precisa, na hora de nos dirigirmos a Deus, de buscarmos estar sempre envolvido do sentimento de amor, do sentimento de caridade e com muita humildade, com muita simplicidade, sem se achar superior a ninguém, fazer a sua oração para que possamos assim ser assistidos pelos benfeitores espirituais. E a prece, como nós bem entendemos, além do seu sentido religioso e filosófico, ela também, conforme a doutrina espírita vem nos explicar, que ela também tem a sua visão científica, né? Então, o espiritismo faz com que nós compreendamos que a prece se dá através do processo de transmissão do pensamento. Quer o ser por quem se ora venha até o nosso chamado, ou até o nosso pensamento possa ir àquele a quem nós queremos orar. Então, para que nós possamos compreender melhor essa circunstância da transmissão da prece pelo pensamento e da necessidade de nós estarmos revestidos no sentimento de pureza, não é? Para que a nossa prece possa atingir o seu objetivo e um alcance maior, nós todos estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal que ocupa o espaço, ele é um veículo do pensamento. Então, ele pode transcorrer na atmosfera a distâncias infinitas, né? Assim como o ar é o veículo do som, mas tem uma diferença, é que as vibrações do ar, elas são circunscritas à Terra, não é? E a do fluido cósmico universal, ela se estende no espaço infinito, não é? O som, ele tem uma limitação a sua transmissão, o pensamento não, ele vai a distâncias de forma que a gente não tenha condições de mensurar, né? Então, logo que o pensamento é dirigido para um ser qualquer na Terra ou no espaço, seja de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, aí se estabelece uma corrente fluídica, né? Se estabelece uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo assim o pensamento como se transmite o som, né? Só que a energia dessa corrente, ela vai estar na razão da energia do pensamento e da vontade. Ou seja, um pensamento carregado de bons sentimentos, com mais energia e com mais vontade, ele alcança distâncias, como já falei, infinitas. E é por esse meio que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que estejam, né? Que eles se comunicam também entre si e que nos transmitem as suas inspirações e que as suas relações se estabelecem às distâncias. É através do pensamento que nós nos comunicamos com os benfeitores espirituais. É através do pensamento que nós nos comunicamos com Deus. Então, Deus se comunica conosco através dos nossos pensamentos, lógico, carregado de humildade, de sentimento de amor, onde nós vamos trabalhar tudo isso para que nós possamos alcançar tudo aquilo que nós desejamos, não é? Então, lembrando aqui uma história de Manuel Filomeno de Miranda, uma das obras de Divaldo Pereira Franco, ele narra um fato de uma senhora que foi abandonada pelo marido e pela mãe, pela sua família. E uma senhora que ali gostava de cuidar das pessoas, uma senhora muito generosa, acolhe aquela criatura enferma na sua casa e procura de todas as formas lhes ajudar a passar por todas aquelas dificuldades, né? Sem tanto sofrimento, sem tanta dor. Mas eis que, diante do abandono do seu marido, que lhe troca por uma jovem mais nova, e da sua mãe, que lhe diz que não tinha obrigação de tomar conta mais dela, porque ela já tinha se casado, né?
a amiga lhe acolhe e passa, assim, a tentar lhe ajudar da melhor forma possível. E eis que um determinado dia, aquela mulher que estava enferma do corpo, torturada pelas dores, gritava e pedia, logicamente, que Deus pudesse lhe ajudar, né? E a amiga que lhe acolhia, sendo assim uma devota de Santo Antônio de Pádua, vai até o seu oratório e ali, de joelhos, busca fazer uma prece para que Santo Antônio pudesse interceder a Deus em favor da sua amiga que estava sofrendo tanto, que passava por dores terríveis. E lá no mundo espiritual, segundo Manuel Filomeno de Miranda, Santo Antônio escuta a sua prece, pede, logicamente, permissão a Deus, para que possa interceder em favor daquela criatura que ali tanto sofria. E Santo Antônio pede a doutor Bezerra de Menezes, para que possa assistir a criatura que ali estava sofrendo. Pudesse assistir a Matilde, que tanto passava por sofrimento e por dor. E Santo Antônio, quando vem, pedir a doutor Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes vem na direção do chamado, e ao se aproximar daquela casa, ele percebe uma coluna de luz. Não é um fiapo de luz, mas uma coluna de luz se dirigindo ao alto. E ali localiza a casa, desce, encontra a amiga no oratório, de joelhos. Lógico que a gente não precisa ficar de joelho, mas aquele que tem a sua profissão de fé faz, logicamente, da forma que quer, mas o que importa é o sentimento. E doutor Bezerra de Menezes encontra a amiga orando por a outra que gritava de dor. Adentra aquele ambiente e, carregado também do sentimento de amor e de caridade, assiste a enferma que instantaneamente, para a sua dor, estanca aquela angústia, aquele sofrimento que lhe abatia e que lhe destruía. Ou seja, através do pensamento, uma prece dita com o coração, ela vai a outras partes do universo. Porque, no caso, a prece que a amiga fazia pela outra vai a outros mundos, em distâncias muito grandes. E eles, assim, de acordo com o sentimento, de acordo com a vontade, de acordo com a energia que foi colocada no pensamento, Santo Antônio escuta e pede a seu amigo Bezerra de Menezes para que venha assistir aquela criatura. Então, meus caros irmãos, isso dá uma demonstração da visão científica da prece, de como ela se processa, né? De como ela acontece e como ela chega até nós, né? Nos ajudando para que nós tenhamos solucionado os nossos problemas, as nossas dificuldades, de acordo com o nosso merecimento. E aí, muitas vezes, a pessoa diz, se Deus sabe das nossas necessidades, por que nós temos que orar e que pedir a Ele? Isso é um gesto de humildade, um gesto de reconhecimento da grandeza de Deus. É preciso que a gente tenha esse entendimento, que nós devemos entender que Deus é nosso Pai e que merece o devido respeito, que nós devemos lhes buscar um sentimento de amor e de humildade, reconhecendo a sua grandeza, a sua infinita misericórdia e a sua infinita bondade. Mesmo Ele sabendo dos nossos problemas, Ele deseja que nós dialoguemos com Ele, que nós lhes procuremos, para que nessa relação Ele possa interagir conosco através dos benfeitores espirituais que nos assistem e que nos cercam nos momentos de nossa caminhada aqui no plano terreno. E aí você vê, e podemos até perguntar, a prece é importante
Qual é a importância que a prece tem? Diz-nos um amigo que nós devemos nos lembrar de um exemplo prático para saber da importância da prece. Que ele diz: se periodicamente nós não limparmos o nosso quintal, a sujeira se acumula, o mato cresce, né? E ali vai existir a proliferação de bichos, de insetos, de répteis e assim por diante. No campo espiritual, se nós também não limparmos o nosso psiquismo, os espíritos luminosos se afastam e as trevas tomam conta, favorecendo a ação dos espíritos endurecidos. Então é a prece que nos ajuda a limpar o nosso psiquismo. É a prece que nos ajuda a limparmos a nossa casa, o nosso ambiente doméstico, o nosso ambiente de trabalho profissional, limpar dos espíritos endurecidos e favorecer, assim, a ação dos espíritos luminosos que vêm em nosso favor. Então, meus caros irmãos, busquemos sempre, ao acordar, agradecer a Deus, buscar fazer a prece, de forma que nós nos fortaleçamos para o dia, para as nossas atividades. E onde quer que estejamos apropriados desse instrumento que é a prece, que é a oração, para que nós, assim, tenhamos a possibilidade de, no mundo de expiação e provas, transitarmos com mais calma, com mais tranquilidade, assistido por espíritos mais elevados do que nós, afastando, inclusive, a possibilidade de ataques de obsessores endurecidos. Que nos apropriemos desse instrumento, buscando sempre a Deus. A quem fazer as suas preces? As preces devem ser feitas diretamente ao Criador. Logicamente, também pode ser feita aos bons espíritos, né, que são os mensageiros e executores da vontade de Deus. Porque temos a certeza que nada acontece sem a permissão de Deus. E sabemos que no momento da nossa prece nós podemos pedir, como a moça que eu contei o fato, se dirige a Santo Antônio, ele logicamente pede permissão a Deus e se socorre de Dr. Bezerra de Menezes para assistir, nós devemos nos dirigir também aos benfeitores espirituais, para que eles, através da bondade divina, possam atender às nossas necessidades. E Deus atende sempre aqueles que oram com fé. Deus atende sempre aqueles que oram com boa vontade, que oram com esperança, né? Deus nos envia sempre bons espíritos para nos auxiliar. Não existe, logicamente, fórmulas especiais. O que nós precisamos é de sinceridade nas nossas preces. A bondade de Deus, ela não está voltada para fórmulas, né? Nem para o número de palavras, mas sim para a intenção de quem ora. O livro dos Espíritos vem nos falar que não é pela multiplicidade das palavras, bem como diz Jesus, que as nossas preces são atendidas, né? Não é pela multiplicidade de palavras, mas pelas intenções de quem ora, né? Nós temos que ver que a prece é tão importante que Kardec pergunta no livro dos Espíritos, na questão 660, se a prece torna um homem melhor. Será que a prece torna o homem melhor? E Kardec recebe a resposta dos Espíritos. A prece torna o homem melhor porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para lhes assistir. Veja a importância da prece. A prece nos torna melhor, porque ela nos fortalece contra todas as tentações e contra todos os males. E é através dessa prece, dessa sintonia com o alto, que Deus vai nos permitir ter a assistência dos benfeitores espirituais.
Então, nos momentos de dificuldades, nos momentos de aflição, em momentos até difíceis, né, que às vezes a gente passa, nos lembremos de fazer a nossa prece a Deus, para que Ele nos ajude a resistir às tentações, evitar qualquer atitude que venha destruir as possibilidades que nós temos e nos assistir com os benfeitores espirituais, né? Então nós temos que ver que, conforme diz o Livro dos Espíritos, bem como o Evangelho segundo o Espiritismo, o essencial não é orar muito, mas é orar bem, é orar com sinceridade, aceitando os próprios defeitos, porque a prece, ela não redime as nossas faltas, mas ela nos ajuda, como nós agora vimos na questão 660, quando dita com fervor e com confiança, a passarmos pelas provas da vida com mais tranquilidade, mas, acima de tudo, resistirmos às tentações. Aquele que pede, logicamente, a Deus, isento de um coração isento de ódio e de rancor, não é? E que pratica boas ações, porque a oração significa-se orar com ação, não é? As nossas ações são também uma prece de buscar sempre fazer o bem sem olhar como a quem, nós vamos nos capacitar a ser assistido por benfeitores espirituais. Sabemos, conforme nos diz o Livro dos Espíritos, que no momento em que nós estamos inseridos no mundo de expiação e provas, nós não temos como mudar a natureza das nossas penas. O Livro dos Espíritos diz: a prece não pode mudar a natureza das provas pelos quais o homem tem que passar ou até mesmo desviar do seu curso. Logicamente, nós estamos na mão de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. Deus faz essa consideração. Leva sempre em conta a resignação daquele que passa pela sua expiação, pela sua prova, entendendo que, embora não possa mudar aquela situação, porque tem que responder à lei de causa e efeito, mas que, amparado na prece, amparado na oração, amparado na prática da caridade, pode superar todos os seus problemas, todas as suas angústias e as suas dificuldades. Embora nós temos que saber o que pedir, nós temos que entender como é que deve ser o nosso comportamento, que forma que nós devemos agir. Porque muitas vezes nós pedimos coisas que, logicamente, não vão nos trazer a solução dos nossos problemas, nem, de fato, nos ajudar nas nossas reais necessidades. Às vezes nós pedimos muitas coisas materiais e esquecemos de pedir aquilo que é melhor para cada um de nós, né? De pedir aquilo que venha realmente nos ajudar a superar as nossas dificuldades, a vencer as nossas tristezas, as nossas desilusões. O que nós temos que pedir é sempre força para resistir ao mal, paciência para vencer as dificuldades, né? A gente precisa ter a consciência disso. Lá no Livro dos Espíritos diz: as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supomos. Logicamente, as justas. Mas a gente sempre pede para ganhar na loteria, pede para ter um bom carro. Não que nós não possamos ter. Mas antes de tudo, nós devemos pedir para ter o equilíbrio necessário para que tenhamos saúde. Pedir o equilíbrio necessário para que nós construamos a paz dentro de cada um de nós. Eu lembro de uma amiga minha que ela disse que estava fazendo um passeio, uma viagem, e viajando a uma igreja ao sul do país, e lá ela estava visitando uma igreja. E lá disse que naquele ambiente, um ambiente de muita paz, de muita tranquilidade, eis que a sua irmã lhe diz: pede a Deus pela tua saúde. E ela disse que ali, quando fechou os olhos para pedir a Deus pela sua saúde, ela ouviu uma voz
que lhe dizia: peça paz. Peça paz, que quem tem paz tem saúde. Logicamente, estava ali aquele benfeitor espiritual lhe ajudando a entendimento de vencer os seus conflitos, de vencer as suas dificuldades, o ódio, o rancor, o desejo de vingança, né? Mas que busque, né, dentro de si aquilo que é mais necessário para a vida que nós estamos a viver nos dias de hoje. Que busquemos a paz, que busquemos a tranquilidade, né? Que nós possamos buscar a tranquilidade. E às vezes nós somos assistidos pelos benfeitores espirituais e nem nos damos conta de tudo isso. Nem nos damos conta daquilo que Deus nos oferta todos os dias. Porque estamos preocupados apenas com as coisas materiais. Estamos preocupados apenas com o ter e não com a questão do ser. É preciso que no momento das nossas preces saibamos pedir o que é melhor para cada um de nós. Saibamos agradecer a Deus. Saibamos louvar e bendizer tudo aquilo que nos é ofertado por Deus através dos benfeitores espirituais. Devemos orar por nós, bem como por aqueles que nos cercam. Sejam amigos ou aqueles que se colocam na condição de adversários. Rezar, orar por nós mesmos, pedindo que nos fortaleça e que nos ajude a encontrarmos a paz tão necessária como a nossa amiga que ali se encontrava naquela igreja e que o único requisito para que ela tivesse a saúde era que ela buscasse a paz. Se nós buscarmos a paz, se nós buscarmos o equilíbrio interior, logicamente, né? Logicamente nós vamos ter saúde, saúde física, saúde mental. Devemos orar pelos nossos parentes difíceis. Certa feita, dialogando com algumas pessoas lá na instituição, na Federação Espírita, uma senhora que tinha a maior dificuldade de relacionamento com seu pai, dizia-nos que tinha uma dificuldade imensa de orar pelo seu pai. Que tinha essa dificuldade imensa. Compreendemos que diante das dificuldades que ela tinha passado, ela sinta essa dificuldade. Mas é preciso buscar, através da paciência, da afabilidade, da doçura, de vencer essa barreira. De vencer essa barreira. Porque isso aí era fruto do ódio, do sentimento rancoroso que ela trazia consigo e que não conseguia se libertar daquilo a tal ponto de que pudesse orar pelo seu pai. Nós devemos orar pelos nossos parentes, por aqueles que conosco convivem, pelos nossos amigos. E para fazer a diferença, orarmos pelos nossos inimigos também. Jesus dizia que se só amarmos aqueles que nos amam, o que estamos fazendo mais do que os homens de má vida que se amam mutuamente? Se nós só orarmos por aqueles que oram por nós, o que estamos fazendo pelas pessoas de má vida que oram uns pelos outros? Então, oremos também pelos nossos inimigos, ajudando-os a quebrar essa barreira que nos afasta uns dos outros, buscando quebrar o sentimento de animosidade que possa existir entre nós. Nós precisamos utilizar o instrumento da prece para também evitar que permaneça a intriga, o ódio, o rancor no seio familiar ou no ambiente de trabalho, onde quer que nós estejamos. A prece é esse instrumento importante. Eu lembro que algumas narrativas do mundo espiritual, inclusive, contam algumas pessoas que comunicações do mundo espiritual foram dadas acerca daquele evento que alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, o jovem toma um ônibus de assalto e faz uma moça de refém. Dizia a espiritualidade que se o Brasil tivesse vibrado através de oração para que aquela criatura pudesse sair daquela influência maléfica, o qual lhe dominava,
aquela situação trágica tinha sido solucionada da melhor forma possível. As televisões do Brasil toda ligada e as pessoas, grande parte, à distância, vibrando, na verdade, para que aquela criatura que estava a cometer aquele crime, antes de tudo, fosse assassinado. Se as vibrações fossem de amor, se as vibrações fossem de carinho, de caridade, a espiritualidade que ali o envolvia, né, contaminada, né, pelo prazer de fazer o mal, teria se afastado, teria sido eliminado, e o desfecho não tinha sido tão trágico. Daí a importância de nós orarmos, mesmo por aqueles que praticam o mal. Só assim nós podemos mudar o padrão vibratório dele e lhes proporcionar uma nova condição. E orar por aqueles que sofrem nos presídios, por aqueles que ninguém se lembra de orar. É preciso que nós façamos a nossa parte, que nós entendamos que também é responsabilidade nossa. Eu lembro que certa feita, numa comunicação espiritual, um benfeitor nos confere ao grupo que ali se encontrava a responsabilidade de nós espíritas nesse campo, de orarmos uns pelos outros e principalmente por as pessoas mais difíceis, pelos criminosos, porque até no Evangelho segundo o Espiritismo chama a atenção da necessidade de se ter caridade para com aqueles que cometem crimes. Só assim nós podemos mudar o padrão vibratório. A parte científica da prece fala dessa limpeza que a prece faz no psiquismo daqueles que se encontram corrompidos pelo ódio, pelo rancor, pelo desejo de vingança ou pelas mais variadas formas de crime. Então busquemos, meus caros irmãos, estar animados do sentimento de amor e de caridade. Saibamos pedir o que é melhor para cada um de nós, né? Pedir o que é melhor para cada um de nós. Mateus, no capítulo 26, versículo 39, ele diz que no momento daquela passagem amarga do Cristo, né? Aquele momento em que antecedia as suas dores supremas no Calvário, que Jesus nos diz, dá atrás esse exemplo para todos nós, né? Que nos momentos difíceis nós venhamos a nos valer da prece e aquilo que a gente não puder mudar, que a gente continue se esforçando no bem, mas que coloquemos na mão de Deus. Ele diz: Pai, se quiserdes, afasta de mim esse cálice, mas acima de tudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Peçamos a Deus para que afaste de nós o sofrimento, a dor, a tristeza, a desilusão, mas que, se for da vontade de Deus, que seja feita a vontade dele. Somos espíritos imperfeitos, estamos aqui para espiar um passado delituoso, um passado recente, um passado mais distante, né? Mas também precisamos de passar por provas e devemos nos colocar na mão de Deus nas nossas provas, lutando acima de tudo para vencer as nossas imperfeições. Jesus dessa forma nos mostrava que as leis naturais, sábias e justas, são aplicadas indistintamente. Indistintamente. Não peçamos milagres ou prodígios, porque o milagre não existe. Mas peçamos forças para suportar aquilo que está ao nosso alcance mudar. Peçamos força para mudar aquilo que nós ainda não conseguimos mudar até hoje. Insistamos em pedir a Deus que nos ajude a ter paciência, a ser resignado diante da dor, a ter fé, a ter coragem de enfrentar os obstáculos da vida. Ser grato a Deus é por demais importante. Ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele nos concede. O momento espírita, ele traz uma historinha muito interessante.
Diz que certa feita um cidadão, no seu belo cavalo, transitava por uma estrada, um homem de muitas posses, e passava e via um pequeno casebre, e teve a curiosidade de dar uma olhada naquele casebre. E quando ele se aproxima do casebre, ele pôde perceber que ali se encontrava uma criança em orações, pedindo a Deus que pudesse lhes ajudar a solucionar as dificuldades, porque a sua mãe se encontrava enferma e seus irmãos menores estavam todos com fome. E aquele homem, ouvindo aquela rogativa, se dirige a ela e lhe diz: ora, não peça a Deus, aqui eu estou para te ajudar. E lhe dá uma quantia em dinheiro e diz: providencie o que for necessário, mas tenha consciência que eu é que te ajudei, e não foi Deus que te ajudou. E aí monta novamente em seu cavalo e sai. E anda alguns poucos metros e volta para ver que providência aquela garota de 12 anos tinha tomado. E ele volta e encontra novamente aquela garota de joelhos, agradecendo a Deus. E ele diz àquela garota: olha, eu não já te dei a quantia para que tu possa comprar remédio para tua mãe, para que tu possa comprar alimento para teus irmãos? Por que tu ainda estás a buscar a Deus uma coisa que não existe? E ela diz: Senhor, eu roguei a Deus para que Ele pudesse me ajudar, e eu roguei a Deus, e Ele me trouxe o Senhor até aqui que me ajudou. E agora eu já não estou mais pedindo, eu agora já estou louvando, bendizendo e agradecendo a Deus, porque Ele lhe colocou aqui para solucionar essa nossa dificuldade. E aquele homem saiu ali a refletir nas colocações daquela jovem garota, aquela garota de 12 anos. Saiu a refletir da importância, né, daquele sentimento que aquela criatura que foi criada, né, entendendo, compreendendo Deus e sua grandeza, ter solucionado o seu problema. Porque muitas e muitas vezes aquele homem já tinha passado por aquele mesmo lugar e nunca tivera tido a curiosidade de se aproximar daquela pequena casa. Nunca tinha dado importância nenhuma àquele pequeno casebre. E naquele dia, tocado pela espiritualidade que tentava ajudar aquela família, ele vai e chega até aquela porta. E ali vê aquela criatura, aquela garotinha de 12 anos, pedindo com fé, com confiança e com fervor, com poucas palavras, que Deus pudesse lhes abençoar, que Deus pudesse lhes ajudar. Daquele dia em diante, com certeza, aquele cidadão mudou o seu comportamento. Daquele dia em diante, aquele cidadão mudou a sua postura. É preciso que nós também mudemos o nosso comportamento, mudemos a nossa postura, busquemos nos conectar com o alto, busquemos a Deus em todos os momentos da nossa vida, que coloquemos sempre Ele ao nosso lado, né? Aquele que edifica a sua casa com o Senhor, a sua casa será sempre forte. Está lá no Salmo 128 e no Salmo 127, da importância de nós termos Deus em nossa vida. E através da prece, através da oração, da prática da caridade, Deus se aproxima de nós através dos benfeitores espirituais. Então a prece, meus caros irmãos, deve ser curta, feita em segredo, no recôndito da nossa consciência, em profunda meditação. As preces prolongadas ou repetidas, elas terminam cansativas, sonolentas, e muitas vezes dela não participa nem o pensamento, nem o coração. Assim, a condição da prece, ela está no pensamento reto. Devemos manter um pensamento reto, podendo-se, assim, dessa forma, orar em qualquer lugar, em qualquer hora, né, a sós ou em conjunto, em pé ou deitado, seja como for, de luz acesa ou apagada, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, de olhos abertos ou fechados, né? O que deve existir é um recolhimento íntimo necessário para que se estabeleça uma sintonia harmoniosa. Por isso, a importância
do sentimento amoroso, da humildade, da piedade, do piedoso sentimento, livre de qualquer ressentimento, de mágoa, de ódio, de rancor. Dessa maneira, nós, homens, iremos absorver a força moral necessária para vencer as dificuldades com os nossos próprios méritos. Façamos desse instrumento a oração, a prece, o uso diário, para que nesse mundo de expiação e provas nós possamos encontrar o lenitivo que nós necessitamos para as nossas dores, para as nossas angústias, para as nossas dificuldades. Que a paz de Jesus possa estar com todos nós, fortalecendo-nos em todos os momentos da nossa vida, dando-nos força, fé e caridade na nossa caminhada. Então, meus caros irmãos, quero agradecer a todos vocês e deixar um abraço fraterno de todos que fazem a Federação Espírita Pernambucana e que também fazem a Fraternidade Espírita, o Amor e a Evolução, do qual eu também sou trabalhador. Então, sintam-se abraçados, agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, espero poder ter atingido o objetivo ao qual nos propomos, de poder levar essa mensagem de esperança e de fé. Continuemos orando e crendo em Deus, para que nós assim possamos transitar na vida com mais facilidade, com mais tranquilidade. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, com sentimento, com humildade, um desejo de mudança interior, para que as nossas preces sejam aceitas por Deus. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e dizer assim: Deus, Pai de infinito amor, de infinita bondade, te agradecemos pela vida, Senhor. Te agradecemos por tudo aquilo que Tu nos tem concedido. Te agradecemos por nos ter enviado Jesus, o Mestre amado e amigo, que veio aqui nos ser guia e modelo para todos nós que compomos esta humanidade terrena. Jesus amado, Mestre de infinito amor e de infinita bondade, te agradecemos por ter te sacrificado de vir aqui para nos conduzir a Deus, nosso Pai, nos ajudando a nos libertarmos de tudo aquilo que nos aferra ao terra a terra. Ajuda-nos na nossa caminhada, para que através dos nossos anjos da guarda, dos nossos guias e protetores, possamos construir dentro de nós um mundo de paz, um mundo de luz, um mundo de harmonia, que saibamos fazer brilhar a luz que há em cada um de nós, que saibamos ser sal da terra, temperando a nossa vida com sal da afabilidade, com sal da doçura, com sal do amor. Nos ajuda, Senhor, a cada vez mais termos fé. Fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, para que sejamos capazes de superar as montanhas que surgem diante de cada um de nós. Que a Tua paz, que a Tua luz, que Teu imenso amor possa continuar nos envolvendo e nos ajudando para que todos nós tenhamos o equilíbrio necessário e façamos da nossa vida uma vida de paz, uma vida de luz, uma vida de harmonia. Muita paz, muita luz, que Jesus nos acompanhe e nos auxilie hoje, agora e sempre. Assim seja. Abraço fraterno a todos vocês, mais uma vez. Quero agradecer pelo convite e dizer que estaremos sempre à disposição para que em outras oportunidades, ainda que por meio virtual, continuemos nos encontrando para falarmos da mensagem de Jesus, para falarmos de tudo aquilo que os benfeitores espirituais trouxeram para todos nós. Que Jesus possa continuar derramando bênçãos por sobre todos nós, encarnados e desencarnados que habitamos o planeta Terra, e em especial aos irmãos que fazem a União Espírita Maria de Nazaré, que sejam todos assistidos e que o trabalho dessa casa continue cada vez mais crescendo e se desenvolvendo com as bênçãos de Deus. Paz,
luz e harmonia para todos nós, hoje, agora e sempre. Assim seja.